Este senhor que vocês estão vendo chama-se Nouriel Roubini. Ele é um dos economistas mais respeitados dos Estados Unidos hoje, ou melhor, desde 2008 para cá. Por quê? Porque em 2007, quando os Estados Unidos pareciam um verdadeiro paraíso da economia na Terra, Roubini disse que a coisa não andava bem e que uma recessão estava a caminho. Disse isso porque ele via algo muito estranho no interesse dos bancos em vender dinheiro. Os bancos, em 2007, tentavam emprestar dinheiro. A economia americana ia bem, as pessoas tinham casas, carros e empregos e não estavam muito interessadas em fazer empréstimos. Pois bem, o que aconteceu? Com a crescente valorização dos imóveis naquela época, os bancos encontraram uma saída para dar os seus empréstimos, ou seja, para vender dinheiro. Viram que os imóveis estavam valorizando e criaram um atrativo por causa desses imóveis. Deram empréstimos, ofereceram grandes empréstimos, tendo como garantia imóveis em alta. Ou seja, se eu fosse dono de um pequeno apartamento que custasse $50 mil, o banco me daria um empréstimo referente àquele imóvel no valor de $100 mil, o seu valor de face no papel. Pois é, isso realmente criou, sim, uma certa euforia no mercado. De repente, todo mundo passou a emprestar dinheiro em grande quantidade, porque os seus imóveis serviam como garantia e estavam supervalorizados, ou seja, era uma grande garantia. O pessoal sacou bastante dinheiro dos bancos e foi às compras. Muita gente usou os bons empréstimos para comprar outros imóveis. Mas, claro, bens de consumo também. Muita gente resolveu refazer o guarda-roupa, comprar televisores, smartphones de última geração, notebooks, enfim, as mulheres desceram o dedo no cartão de crédito, né? Aquela tradicional voadora no cartão de crédito, e aconteceu algo interessante. Os imóveis que serviam como garantia, ou melhor, o preço dos imóveis que serviam como garantia para os bancos começou a cair, começou a despencar. E aí, aqueles empréstimos tinham que ser renegociados, porque afinal os juros eram altos. Com a renegociação, muita gente acabou colocando os imóveis que tinha comprado no mercado para tirar algum lucro e saldar a sua dívida com o banco. Acontece que todo mundo resolveu fazer isso. E aí o que aconteceu? Sobrou imóvel no mercado. Havia mais oferta do que procura. Ninguém comprava mais imóvel nenhum. E aí, como pagar as dívidas? A dívida do empréstimo mais as dívidas das compras, do cartão de crédito, dos celulares, dos notebooks, dos guarda-roupas e assim por diante. O americano, de repente, se viu super endividado e os bancos pararam de receber. Como o americano estava endividado, não podia pagar os bancos. Como o valor dos imóveis havia despencado, os papéis dos bancos também despencaram, viraram papéis podres. A economia veio abaixo, o governo teve que intervir com grandes somas de dinheiro no mercado e tudo mais que aconteceu para segurar a recessão. Estou falando bem a grosso modo, mas a grosso modo mesmo foi o que disse este senhor, Nouriel Roubini. Em 2007,
ou melhor, um ano e pouco antes da bolha imobiliária estourar. E por isso ele é realmente muito respeitado hoje. Pois bem, acontece que hoje este mesmo senhor está dizendo que em 2020 virá uma grande recessão, uma recessão mundial, por causa da guerra comercial e também da ameaça de guerra bélica entre Estados Unidos e China, por causa da guerra comercial e por causa da Guerra Fria. Porque ele vê, tal como ele viu em 2007, um fator que pode sim levar à recessão. Em 2008, na bolha imobiliária, aconteceu o seguinte: o povo ficou endividado com os bancos e os seus imóveis perderam o valor. Nesse momento, o americano deixou de comprar. Primeiro, porque não conseguia mais fazer empréstimos, e segundo, aqueles que também estavam, que não tinham dívida com o banco, também não tinham crédito. Com medo de perder um emprego numa recessão, o americano simplesmente parou de comprar, segurou o dinheirinho, prevendo o pior. Este segurar o dinheirinho parou totalmente a economia. A roda parou de girar. Roubini está vendo o mesmo agora. Ele não acredita que esta trégua entre Estados Unidos e Rússia, que se mostrou lá no G20, resultará em grande coisa ou em acordo de longo prazo. Ele prevê que logo ali na frente a guerra começará e começará ainda mais violenta, ou seja, taxações de ambas as partes em valores muito maiores. Isso fará com que o mercado pare também, porque se o chinês não tem mais para quem vender e se o americano não tem mais um mercado chinês para colocar os seus produtos, as empresas demitirão. Antes das empresas demitirem, a sensação da perda do emprego, que é exatamente o que Roubini fala, fará com que o consumidor pare de comprar. E aí a economia estará novamente estagnada. Se acontecerá ou não, bem, ninguém sabe. O homem já acertou uma vez. É possível sim que acerte de novo, porque ele explica o seguinte: não acredita que esta trégua do G20 se materialize, se concretize, vire um acordo real de longo prazo, porque os interesses são muito diferentes. Interesses chineses e americanos hoje são absolutamente contrários. E as políticas e as ideologias também. Isso leva a crer que realmente não haverá acordo. O que aconteceu no G20 foi só uma trégua. Por isso, esse pessimismo de Roubini quer dizer que, logo mais, ali em 2020, pode ser mesmo que os dois gigantes parem, diminuam a sua produção, aumente o desemprego e aí a sensação de insegurança acabe gerando sim uma paralisia total nos mercados. Pela via das dúvidas, se Roubini está certo ou não, não sabemos, mas por via das dúvidas, o bom mesmo hoje é não fazer muita dívida, principalmente em cartão de crédito. Não deixar de comprar, é claro, mas se possível à vista. Pode ser que o futuro, o que está logo ali, seja realmente mais parecido com 2008, ou melhor, até pior do que 2008, do que possamos imaginar. Tomara que Roubini não esteja tão certo, mas nada indica que será diferente. Até depois, amigos.